Nós temos um princípio geral nesse treinamento de evangelização pessoal que pode ser expresso nessas 3 frases ali em cima. Vamos falar juntos? Não há salvação sem arrependimento. Não há arrependimento sem convicção de pecado. E não há convicção de pecado sem o confronto com a lei de Deus. Vamos examinar cada uma das partes deste tema. Nós entendemos ser um princípio aplicável à evangelização pessoal. Então, nós vamos construir aqui alguns princípios. Depois vamos para uma parte mais prática, com uma proposta de roteiro de abordagem, uma ferramenta para você usar a fim de comunicar às pessoas o Evangelho, levando-as a entender o seu pecado e entendendo a necessidade de salvação. E numa terceira parte ainda, nós vamos tratar das objeções mais comuns que as pessoas fazem e algumas dicas sobre como contorná-las para que a sua evangelização seja mais efetiva. Nessa primeira parte, então, nós vamos tratar desses princípios. Primeiro, não há salvação sem arrependimento. Vários textos bíblicos vão exemplificar isso. A própria declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira diz que a salvação se processa mediante arrependimento e fé das pessoas. Em Atos 3,19, Pedro, pregando no dia de Pentecostes, diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Em 1 Coríntios 7,10, Paulo também diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para... Observem que arrependimento e salvação estão conectados aqui. Atos 17:30, Paulo pregando em Atenas. Ele diz que Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia, em outras versões, ordena. O arrependimento é um mandamento. Quem não se arrepende já está em rebelião contra Deus. Anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que façam o quê? Se arrependam. Não era apenas para os atenienses, não era apenas para aquela época, é para todos os homens, em todo lugar, eles devem se arrepender e voltar-se para Deus. Portanto, não há salvação sem arrependimento. Em Atos 11:18, até aos gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Percebam que a vida também está conectada a arrependimento. E aí vem uma pergunta: por que será que o arrependimento aparece tão pouco no evangelismo moderno? Se era um tema tão importante no ministério de Jesus, se estava presente na proclamação dos apóstolos, por que será que hoje tão raramente nós percebemos a temática do arrependimento no nosso evangelismo? Se os irmãos forem até as livrarias evangélicas e buscarem folhetos evangelísticos, procurem ver quantas vezes a palavra arrependimento é pelo menos mencionada. Infelizmente, nós constataremos que é muito difícil encontrar esse tema, até mesmo nos folhetos. Talvez alguém tenha entendido que falar em arrependimento se tornou antipático demais diante da nossa geração. É indigesto para as pessoas, não queremos ofendê-las, não queremos desagradá-las, então vamos buscar uma outra forma de pregar o evangelho para elas, tirando o arrependimento do cenário. E aí eu queria mostrar para vocês uns quadrinhos que a gente preparou. Eu sei que os jovens gostam muito dessas coisas de internet, e aí os irmãos que não acessam o Facebook talvez não conheçam esse tipo de quadro. Mas vamos olhar esse aqui, olha que interessante. Vou provar que meu amor é verdadeiro te entregando um prato de comida sem dizer uma só palavra sobre o que creio. Tem pessoas que se gabam de fazer isso. É muito bom você cuidar da pessoa não apenas no aspecto espiritual, mas em todos os sentidos da sua vida, até mesmo lhe dando a necessidade do momento, a comida. Aí a pessoa diz assim: nossa, como essa pessoa me ama. Depois, muito tempo depois, o que acontece? A pessoa no inferno e clamando. E ele ainda disse que me amava. Paulo disse para Timóteo: prega o evangelho
a tempo e fora de tempo. Lembra-se desse texto? Mas a introdução do texto é mais ou menos assim: eu te imploro, Timóteo, diante daquele que há de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino, que pregue a palavra a tempo e fora de tempo. O que Paulo estava dizendo para Timóteo é que a perspectiva do julgamento deve estar presente na sua mente a todo momento, porque pode ser a última oportunidade daquela pessoa ouvir, ou até mesmo a sua última oportunidade de falar, e você também está sujeito à prestação de contas.